Senhor, bom dia, mais um dia na presença do Senhor. Nós temos que louvar e agradecermos ao Senhor que nós acordamos com vida, né? Quantas pessoas que não acordaram, né? Então vamos agradecer a esse Deus tremendo, a esse Deus maravilhoso, amém? Pai, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, estamos mais um domingo de manhã diante da tua grandeza, da tua presença, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha abençoar poderosamente todos nós, os que estão assistindo, os que vão assistir, que o Senhor venha derramar da sua bênção. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, visita, Deus, os hospitais, as clínicas de recuperação, as cadeias públicas, as pessoas acamadas em casa, Senhor meu Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha curar, Senhor. Eu que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar aqui louvando esse louvor maravilhoso. Águas purificadoras. Amém? Glória a Deus, aleluias. Existe um rei, o Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ao rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rei, o Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Esse Senhor, Ele é a fonte, Ele é a água que limpa, que cura. É esse Deus tremendo, esse Deus na minha e na sua vida. Esse Deus maravilhoso, né? Nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Nós temos que estar sempre mesmo agradecendo, louvando e bendizendo esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que abre portas onde não tem portas, que Ele faz isso. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, ontem eu estava no que precisaria do serviço, ontem eu necessitava de uma cura de doença, e o Senhor no instante vem e nos cura, vem e nos dá esse emprego que nós queremos, que nós precisamos, amém? Aqui, nós vamos estar aqui, vou estar lendo Números, capítulo 14, do 1º ao 10º versículo. Naquele tempo, naquela noite, vou ler novamente. Primeiro versículo. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Aqui está falando do povo de Israel, o povo que Deus tirou do Egito. E eles choraram. Naquela noite, eles choraram. Todo o povo, gritando e chorando. Vou completar com um versículo 2 aqui, com 2. Todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão e disseram, seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto, porque eles estavam no deserto. E eles ali murmurando contra Moisés e Arão, que foram o que Deus escolheu para tirar eles da escravidão. Eles eram escravos ali no Egito. Eles eram escravos. Mas eles não entendem o que Deus fez para eles. Muitas vezes nós também não entendemos o que Deus faz para a gente. Muitas vezes acontece algo na minha e na sua vida. É para nos corrigir. E o povo de Israel não entendeu. Deus queria o melhor para ele. Deus estava levando ele para uma terra boa. E ele ia dar essa terra para eles. E não é diferente comigo e com você. Deus quer dar para a gente uma terra boa, que é junto com ele. É o céu. Junto com eles. Com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E muitas vezes nós murmuramos. Nós achamos muitas situações que nós passamos, nós não queremos. Nós achamos que nós não poderíamos passar isso. E nós reclamamos. E às vezes nós queremos voltar para aquele mundo em que nós éramos escravos de Satanás. Escravos de bebida. Escravos de coisas que o Senhor não agrada. Mas muitas vezes nós fazemos isso, não é diferente o povo de Israel, aquele povo que Deus escolheu, mas não escolheu só eles, Deus escolheu eles para estar pregando o evangelho, para chegar até a mim e você.
E muitas vezes nós não entendemos isso. A gente fala, não, o povo de Israel são o povo escolhido. Deus escolheu só eles. Se Deus tivesse escolhido só eles, Deus não teria feito a gente. Mas ele tinha que escolher uma pessoa, um grupo de pessoas, uma nação de pessoas, para espalhar para o mundo o reino dos céus, os mandamentos. E eles ali reclamando, queriam morrer no Egito, ou ali mesmo onde eles estavam, no deserto. Eles não queriam outro lugar. Muitas vezes nós pensamos em ficar só aqui na terra. Não, nós queremos ficar aqui, nós queremos bens aqui, nós queremos isso aqui, nós queremos aquilo aqui, e não vemos, a gente não vê o melhor de Deus para mim, para você. Porque o melhor de Deus é junto com Ele. E muitas vezes nós não vimos isso. Somos pecadores, temos muitos defeitos, mas Deus nos perdoa. Deus sabe, Ele conhece, Ele mandou o Filho dele como exemplo para ele ver como que é o ser humano. Jesus 100% homem. 100% Deus. E quando ele estava aqui nessa terra, ele não era Deus. Ele simplesmente era um ser humano. Ele dependia de Deus, igual eu e você depende de Deus. Ele dependia dele. Por quê? Nós somos falhos. Nós viemos do pecado original. De Adão e Eva ali, eles pecaram. E nós pegamos esse pecado para nós. Desde o nascimento, às vezes, as pessoas mais antigas falavam assim, que a criança só peca depois dos 7 anos. Não é que peca depois dos 7, a criança já vem com pecado original. Mas com 7 anos é uma idade que ela pode saber o que é o bem e o que é o mal. Eles não sabiam expressar, mas eles estavam certos. Eles estavam certos. Nasceu, é a partir dos 7 anos que a criança vai saber o que é certo e o que é errado, o que ela está fazendo. É isso que é a verdade. Mas ali aquele povo queria, eles estavam pensando no Egito, onde eles eram escravos. Muitas vezes nós pensamos também quando a gente era escravo, quando a gente não tinha a presença de Deus com a gente. E aí quer voltar, ou quer ficar ali mesmo no deserto, quer ficar aqui nessa terra. Quer ficar nessa terra, não quer coisa melhor, não quer o melhor de Deus, que Deus tem para nós, porque Ele colocou nós aqui, não para ficar só aqui, Ele quer a gente junto com Ele. No versículo 3, por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Eles ainda perguntam isso. Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria melhor voltarmos para o Egito. Porque eles iam ter que brigar pela terra que Deus ia dar para eles. Eles iam ter que brigar pela essa terra. É igual nós aqui, nós temos que brigar pelo céu. Nós não podemos aceitar tudo. Ah, não, vamos voltar para o Egito, não vamos lutar pelo céu. Não vamos lutar para estar junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque aqui é uma luta constante. Nós passamos por tribulações, nós passamos nervoso, nós passamos coisas horríveis. É luta. Lá era luta de guerra, mas nós também temos essa guerra. Talvez nós temos até uma guerra dentro de nós. O bem e o mal luta dentro de nós. O mal quer vencer o bem. Ele não quer o nosso bem. Ele quer que a gente fique com Satanás. Ele quer que quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, nós sejamos condenados. Que nós vamos ser julgados. Mas como nós estamos esforçando, nós estamos em guerra, Deus vai perdoar. Não é que nós merecemos, mas Ele vai nos perdoar. É isso que acontece comigo e com você. É isso que acontece com a gente. E eles falam isso. Eles queriam voltar para o Egito.
Nós não podemos ter medo de enfrentar doenças. Nós não podemos reclamar que chegou a doença na nossa vida. Nós não podemos reclamar que chegou a velhice. A gente já não tem mais aquele vigor, já não é mais o jovem de uns anos atrás. Nós temos que aceitar o que Deus faz na minha e na sua vida, e dando glória a Deus, porque quando nós estamos dando glória a Deus, nós estamos com Ele, nós deixamos Ele nos direcionar, é completamente diferente. Aqui no versículo 4, de número 14, capítulo 14, Números, capítulo 14, versículo 4. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. O povo de Israel estavam combinando entre eles para arrumar outro líder. Quer dizer, eles não aceitavam Moisés e Arão. Escolhido de Deus, eles queriam escolher. Eles queriam escolher. Quantas vezes acontece isso comigo e com você? Que nós queremos decidir. É nós e nós. Muitas vezes a gente não consegue bênçãos de Deus porque nós achamos que nós podemos. Aqui Deus escolheu Moisés e Arão, mas eles aqui, os israelitas, queriam que eles escolher. Eles deixam bem claro: vamos escolher outro líder. Quer dizer, que o líder que o Senhor colocou não era bom. O líder que adorava a Deus não era bom. O líder que Deus falava para ele, e ele profetizava para o povo, não era bom. Mas eles queriam arrumar para eles. Eles escolheram. Muitas vezes a gente escolhe e mal escolhido. Então nós escolhemos a nossa vida, que eles estavam escolhendo, decidindo a vida deles. Deus levou eles até ali, mas eles estavam decidindo a ir para voltar para o Egito. Muitas vezes eu e você estamos ali na presença do Senhor, nós estamos orando, bendizendo o seu nome, tentando mudar, porque a gente tenta mudar, e é difícil sim, é muito difícil, mas nós vamos aos pouquinhos, mas nós achamos que nós podemos nós mesmos escolher. Deus coloca ali a vida, o bem e o mal, a libertação e o escravo, a escravidão. E nós vamos escolher, igual o povo aqui estava escolhendo a ser escravo de novo. Eles eram livres, foram libertos. Muitas vezes nós fazemos isso. E aqui nós não fazemos, não é de voltar para um país. É com a nossa própria vida. Quantas pessoas está bem, parou de beber e volta a beber. Lembrou do tempo antigo, lembrou do tempo que estava sendo escravo da bebida, da comida, de tudo que não vem de Deus. E nós conhecemos e nós sabemos as coisas que não vêm de Deus, as coisas que é errada. E nós queremos voltar. Nós queremos voltar, igual esse povo, os egípcios, querendo voltar para os egípcios, para ser escravos. No versículo 5, então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, diante de todo o povo. Ele viu o que estava acontecendo e eles foram orar. E a gente às vezes está com problema, nós esquecemos de Deus, nós queremos resolver. E eles não. Eles colocam de joelhos, rosto no chão, sinal de humilhação, sinal que ele depende de Deus.
que nós dependemos de Deus. No versículo 5, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, os dois líderes que havia espiado a terra, e rasgaram as suas roupas de tristeza. Eles dois que tinham ido ver a terra que o Senhor prometeu para eles, que o Senhor ia dar e deu na mão deles. Rasgou as vestes de tristeza. Eles ficaram tão tristes com aquilo que estava acontecendo. A falta de fé, a falta de confiança. E Deus já tinha mostrado quantos milagres. Deus tinha mostrado que estava ali do lado deles. Deus já tinha abençoado eles de sair dali. Saíram lá do Egito. Mas mesmo assim, eles não reconheceram. Eles não reconheceram. No versículo 7, e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Caleb e Josué falando ao povo: se o Senhor nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porque quando o Senhor Deus está no negócio, tudo é diferente. Tudo é diferente. Ele faz coisas maravilhosas. Ele faz coisas que nós não esperamos. Nós não esperamos as coisas que Ele faz. Esse é o Deus. E eles falam: se Deus nos ajudar. Quantas guerras Deus ajudou esse povo. Só de sair de lá, conseguir a sair do Egito. Olha, ele se vê os egípcios atrás deles, o mar na frente. E Deus salvou, Deus libertou eles, e eles queriam voltar para esse lugar. Queriam ser escravos de novo. Nós temos que pensar nisso. Quantas vezes a gente acha que nós que temos que fazer. Nós não colocamos nas mãos do Senhor. Eu digo nós porque eu estou nessa. Eu não sou diferente de ninguém, não. Eu também. Muitas vezes Deus está mostrando e a gente não está vendo. Deus quer dar o melhor. A gente é assim. Infelizmente, o ser humano é assim. Deus quer dar o melhor para a gente, mas a gente quer uma coisa mais simples. Mas Deus quer dar o melhor, porque Ele pode dar o melhor. Mas eu quero mais simples. Aí eu vou lutar pelo aquele mais simples, aquela coisa que não é tão boa para mim, igual esse povo aí. Mas Deus quer coisas melhor, grandes para mim, para você. E o que é grande para nós? Passarmos por essa vida, sim. Termos coisas nessa vida, sim. Mas o melhor, que é eterno, é estar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Imagina a gente com eles, junto com eles ali, sem choro, coisa assim que nós não conseguimos nem imaginar a grandeza, a beleza. Nós não imaginamos, que nós somos limitados. Aí a gente não imagina o que vai ser de bom. Mas não, muitas vezes nós queremos as coisas ruins. Nós queremos a coisa ruim. Nós lutamos, nós brigamos aqui por essa terra. Nós esquecemos de Deus, porque tudo bem, nós podemos trabalhar, nós podemos querer coisas boas aqui, mas em primeiro lugar estar na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, buscar o reino dos céus. E as outras coisas todas serão acrescentadas. Tudo que nós precisamos, nós buscando o reino dos céus, nós vamos ter. Tudo que nós sonhamos, nós buscando o reino dos céus, nós vamos ter. Nós vamos ter. Deus vai nos dar. E aqui no versículo 9. Porém, não sejam rebeldes. Isso é Josué e Caleb falando para ele. Contra o Senhor, eles estavam contra Deus. E não tenha medo
do povo daquela terra. Mas nós venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses dele, que os protegia. Portanto, não tenha medo. Não tem medo, porque o próprio Deus já tinha derrotado os deuses dele. Mostrou para eles que os deuses dele foi destruído. Os deuses deles foi destruído. Os deuses deles era ali o inimigo, era, vamos dizer, Satanás. Porque os Números é no Antigo Testamento. Quando o povo saiu ali de Israel, que relata, que é narrado. Mas aí ele fala que não é para ter medo. O Senhor está com a gente. Uma palavra muito excelente. O Senhor, maravilhosa. O Senhor está com a gente. Quando o Senhor está comigo e com você, mesmo nós passando tribulação, mesmo nós passando aflições, mesmo as coisas ruins, mesmo as pessoas que se levantam contra a gente, Deus está com a gente. E é um momento quando Deus permite que uma pessoa levanta contra eu e você. Deus não é porque ele não gosta da gente. Porque ele esqueceu a gente. É porque ele quer que nós percebemos que só ele pode fazer. Ele quer que nós voltamos para ele. Ele quer que nós permanecemos com ele. Ele quer que haja mudança em nós. Porque muitas vezes nós estamos tranquilos, sossegadinhos. Aí acontece algo na minha e na sua vida. Aí a gente vê, o único que pode me ajudar é Deus. E o próprio Deus permite isso, porque nós temos o coração duro. E acontece alguma coisa na nossa vida, o nosso coração vai amolecendo. Por isso que ele deixa os levantes. Porque através do levante é que ele pega a gente para ele. Através do levante que nós reconhecemos que ele é Deus. Através dos levantes é que nós temos fé nele. Através dos levantes é que nós vamos ter chance de ser absorvido no dia do juízo final. Nós vamos ser absorvidos, por quê? Por causa das tribulações, que se ele deixar a gente viver tranquilo, sem nenhum problema, nós não vamos com ele. E outra, para vencer, para ter vitória, tem que ter guerra. Se vivermos numa vida maravilhosa, nós não vamos ter vitória. Nós não vamos vencer, nós vamos vencer o quê? Se nós já estamos vivendo tranquilos, nós já estamos vivendo bem? Tem que ter. E sempre tem uma pessoa que Deus usa ela. E depois, muitas vezes, aquela pessoa que é usada para nos purificar, assim dizendo, que é através dela que nós vamos mudar, Deus usa uma outra pessoa para aquela também mudar. Porque Deus mandou o Senhor Jesus para que o mundo tivesse vida. Vida, quando fala essa vida, aí é com eles. Por isso que nós passamos por determinadas situações e nós temos que passar por essas situações dando glória a Deus, agradecendo Ele. Aí sim, porque senão nós não vamos para o céu. Simplesmente, igual eu falo, acho que eu falo todo domingo, toda quarta e todo sábado, por quê? É o nosso objetivo e nós estamos vendo como que o mundo está indo. Nós estamos vendo cada dia mais coisas. As doenças cada dia mais. No versículo 10. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Porque quando
a gente passa por uma tribulação, quando a gente está passando por uma provação, aí vem a glória do Senhor. E as pessoas vê, porque a gente é vencedor. A gente é vencedor. Ele faz nos vencer através dessas situações. Eles queriam apedrejá-los. Aí eles viram que Deus estava com ele. Porque as pessoas, às vezes, faz isso com a gente. Mas depois eles veem que Deus é com a gente. Eles veem que Deus está junto com a gente. Tenda sagrada. Também é conhecida como a tenda do encontro, ou tabernáculo. A gente vê muito na Bíblia falando sobre tabernáculo. Era o santuário móvel, que eles, aonde eles iam levando. Era ali que Moisés pedia, que Moisés encontrava com Deus e pedia a Deus pelo povo, né, pelo povo de Israel. Era um local de encontro de Moisés com Deus. Tinha aquela tenda ali, era móvel, eles iam andando com ela. Hoje em dia nós temos as igrejas, né? Hoje em dia nós temos a igreja, mas naquele tempo era ali assim. Então, nessa, eles viram a glória do Senhor aparecer aonde Moisés ia orar pelo povo, naquela tenda ali sagrada. Porque Deus é comigo e com você. Passamos tribulação, sim. Às vezes achamos que Ele não está vendo, sim. Às vezes achamos que nós não vamos vencer, sim. Mas tem certeza de uma coisa. Deus, o tempo para Deus não é igual o tempo para mim e para você. Nós queremos as coisas rapidinho. E Deus não é assim. Deus é o tempo dele. Mas Deus é perfeito. Quando vem, é perfeito. A gente pede determinada coisa para Deus, aí vai demorando. E a gente não pode desistir de esperar. A gente ora uma vez, a gente ora outra, porque infelizmente a gente vai orando várias vezes, que a gente pensa que Deus esquece, né? Mas não esquece não. A gente ora, a gente pede, tá no nosso coração. Deus vai demorar, mas nós temos que esperar. Mas quando Ele dá, Ele permite a gente ter, é perfeito. A gente fala assim, meu Deus, mas não era assim que eu estava pedindo, não era assim que eu estava esperando. Acontece com todos nós, comigo. Não era assim que eu estava esperando, Deus. Nossa, misericórdia. Eu estava achando que era menos, que não era desse jeito. É maravilhoso, é tremendo. Esse é o Deus que eu e você serve. Esse é o Deus que está hoje na minha e na sua vida, esperando que nós obedecemos, esperando que nós pedimos para que Ele envie o Espírito Santo para estar transformando a nossa vida, todos nossos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar com essa palavra. Não voltar atrás. Não voltar para a vida que nós levávamos uns anos atrás. Mas vamos estar a nossa visão para o céu. Para o lugar que Deus nos prometeu. Porque Deus nos prometeu o céu. Para Canaã, para Israel, Deus prometeu Canaã. Essa terra maravilhosa. E para nós, o céu é o nosso Canaã. É o nosso Canaã celestial. E vamos estar com essa visão. Amém? A paz do Senhor, um bom dia. Uma semana abençoada para cada um de vocês. E vamos estar orando e terminando.
Pai, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, Pai, por essa palavra, Deus, maravilhosa, essa palavra tremenda, Senhor, meu Deus, que tocou primeiramente no meu coração, Senhor, e eu espero, Pai, que o Senhor venha derramar do teu Espírito Santo, colocando na mente, nos corações de cada pessoa que está assistindo, que vai assistir, que haja transformação nas nossas vidas, Pai, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, nos abençoar, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço e em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Quarta-feira nós estamos ali com terceira campanha de cura do câncer e dos rins que leva a hemodiálise. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus.